Professor, estou desenvolvendo um projeto e gostaria de usar um diodo Zener. Quais são os principais parâmetros que eu devo levar em consideração na hora de escolher um diodo Zener? Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. E a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher um diodo Zener, e o David falou muito bem, é a tensão elétrica. Legal? Então, cada diodo Zener, quando você vai usar ele como regulador de tensão, ele vai ter uma tensão chamada tensão de Zener, tá bom? Inclusive, anota isso aqui no campo de comentários para mim, tá? Todo diodo Zener tem uma tensão específica quando ele trabalha polarizado reversamente. Legal? E essa tensão é chamada de tensão de Zener. Legal? Então, por isso que ela é chamada, né, David, de VZ. Quando você olhar no datasheet escrito VZ, pessoal, é o famoso tensão de Zener, é o famoso parâmetro tensão de Zener, que é a tensão quando ele opera reversamente polarizado e vai regular a tensão entre os seus dois terminais. Então, é o primeiro parâmetro. Então, como é que você descobre isso? Bom, se você vai usar o diodo Zener no seu circuito, é porque ele vai regular uma determinada tensão numa determinada malha do circuito. Perfeito? Então, quais são as opções de tensão para o diodo Zener? Para ele regular? É só você olhar no famoso datasheet. Depois eu vou pegar esse datasheet aqui e vou colocar aqui para a galera baixar no link da descrição desse vídeo também, tá? Ó. Nós temos diodo Zener, nesse caso aqui nós estamos falando da potência de 1 watt, diodo Zener de 1 watt, tá bom? Que é o famoso parâmetro PD, legal? Então, gente, nós temos diodo Zener de VZ, tensão de Zener 3.3 até 200 volts. Então, você tem diodo Zener para você fazer regulação de tensão de 3,3 a 200 volts. Perfeito? Aí, uma vez que você quer usar o Zener para regular uma tensão no seu circuito, você tem que saber exatamente qual é esse nível de tensão. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai regular a tensão para um sistema digital microcontrolado, que vai trabalhar com 5 volts. Perfeito, David? Uhum. Então, se a gente vai trabalhar com 5 volts, o regulador tem que ter essa tensão. Se o Zener for o regulador, nós vamos ter que escolher um Zener de 5.1. Então, qual seria o código dele, o David? Um N4733. Perfeito, um N4733. Porém, nessa mesma placa, você tem periféricos que vão trabalhar com 5 volts e periféricos de internet das coisas, por exemplo, o microcontrolador ESP8266 ou outros microcontroladores que têm, inclusive, o Wi-Fi integrado, que vão ser alimentados em 3.3 volts. David, e aí, se for 3.3 volts, qual vai ser o código do Zener que eu vou usar para o meu circuito nesse caso? Esse vai ser o final 28, né? Um N4728. Um N4728, perfeito. No mesmo momento, você tem o objetivo desta placa, David, monitorar sensores industriais analógicos, por exemplo, um indicador de pressão, né, um transmissor de pressão, um transmissor de temperatura, um transmissor de vazão. E esses caras, eles indicam o mínimo de medição e o máximo numa variação de tensão de 0 a 10 volts. Então, você tem que ter uma referência de 10 volts no circuito para que esses caras usem essa referência para, então, mandar essa tensão para que um periférico faça um cérebro digital faça o monitoramento dele, e aí, por exemplo, ele consiga detectar o mínimo de temperatura 0 volt para 0 grau e 500 graus para 10 volts, que é o máximo que ele vai enviar, por exemplo. Se eu desejar regular um determinado trecho
de tensão lá na minha placa em 10 volts, qual vai ser o código do diodo Zener? 4740, um N4740. Perfeito. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque olha só, nós acabamos de sair, então, da estaca zero. Nós acabamos de sair da estaca zero. Você já sabe que você vai escolher o seu diodo Zener a partir da tensão de Zener VZ que vai ter que ter lá na sua placa eletrônica. Perfeito? E aí, isso é muito importante, inclusive, tá bom? Se você quer fazer manutenção de placas eletrônicas. Você está fazendo manutenção de placas eletrônicas. Viu lá um diodo Zener, que estava lá no amarelar, entrou em curto. Você vai ver o código dele. Viu o código dele, se você digitar aquele código datasheet, automaticamente já vai aparecer a tensão que tem que estar presente naquela malha. Ah, professor Rodolfo, mas por que isso é importante? Por que eu tenho que saber disso? Você tem que saber disso, meu querido amigo aluno da família Eletrônica Fácil. Porque uma placa que está sendo passada por manutenção, ela vai ter que ser validada, não é verdade, David? Com certeza. Se ela vai ser validada, se eu fui e troquei o diodo Zener 1N4742, né? Troquei lá da placa, o diodo Zener 1N4742, ele é de 12 volts. Quando eu coloquei, ele estava em curto, então medi de um lado, deu 0. Inverti a medição, deu 0. Dessoldei da placa, testei fora. Continuou com 0, 11, 0 volts dos dois lados. Está conduzindo de todo jeito. Então, vamos fazer a troca dele. Trocou. Se é o 4742, quando eu substituo ele na placa e energizar a placa, qual que é a tensão que tem que estar entre os dois terminais dele se ele está reversamente polarizado? 12 volts. 12 volts. Ah, professor, mas eu estou medindo então, e está com 3 volts. Então, isso indica que alguma coisa está errada. Então, não é porque você está fazendo manutenção que você só tem que sair trocando o componente e ativa o modo salve-se quem puder. Não é assim que funciona, né? Ativa o modo bomba, né? o modo doidão da parada. Não, gente. Então, essa é a diferença de quem é só trocador de componente e de quem conhece eletrônica. Olha só como isso é importante, tá? Então, trocou o Zener, viu o código dele. Quando você for substituir, vai fazer a validação da placa, mede lá, opa, tem que dar 12 volts, mediu. 11.8, pô, beleza. Tá bom? Um e-book gratuito de mais de 270 páginas, onde você pode desbravar esse mundo da eletrônica partindo do zero de forma sensacional, tá bom? E-book gratuito, só clicar, deixar o e-mail aqui e baixar. E se você quiser turbinar sua bancada de eletrônica, é a loja eletronicafácil.com.br com todos os produtos. Loja eletronicafácil.com.br. Tá bom? Isso me lembrou o Fábio, hein? Fábio Rezende. Então, Fábio Rezende. Todos os produtos para a área de eletrônica estão na loja eletronicafácil.com.br. Tá bom?